Fala pessoal, muito bom dia, tudo bom? Eu me chamo Abraão Vitor E eu me chamo Samuel Pimentel. e nós somos discentes aqui do curso técnico em zootecnia no IFE Baiano. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a caprinocultura e algumas das dúvidas que podem surgir que envolvem esses animais fantásticos que são os ovinos e os caprinos. Espero que gostem do vídeo. Fiquem com Deus. Pessoal, a primeira dúvida que temos aqui é sobre quais são as diferenças principais entre um ovino e um caprino. Bom, olhando logo de cara para os dois animais, nós vemos que eles são bem diferentes, mas vou aqui ressaltar algumas diferenças entre eles. A primeira é sobre o pelo dos animais. O pelo da cabra, o pelo do caprino, ele costuma ser mais sedoso, mais liso, mais fino, ao passo que o da ovelha é mais áspero, mais grosso e é um pouco mais ondulado também. Sem contar que ela produz também a lã, Outra diferença que a gente consegue ver aqui bem nitidamente é sobre a cauda dos animais. Observe-se que a cauda do capino ela está posicionada para cima, certo? Ao passo que o da ovelha está caído, ou seja, rabo para baixo, ovino, ovelha, rabo para cima, caprino, a cabra. Outra diferença também é sobre os hábitos alimentares e a resistência desses animais. A ovelha ela exige uma alimentação mais balanceada e melhor, ao passo que a cabra nem tanto. Por ela ser mais habituada a ambientes mais quentes e semiáridos, ela vai preferir mais o nativo e não vai ser tão exigente assim quanto a sua alimentação. A cabra também ela é resistente a muitas doenças, ao passo que a ovelha ela é mais frágil e vai exigir uma alimentação mais balanceada, preferindo assim mais um capim ou uma coisa do tipo, correto? Clica na bola. Quando se fala em cuidado animal, não podemos deixar de lado também o seu manejo sanitário, isso é, o seu cuidado veterinário. E falando dos ovinos e caprinos não é diferente, eles precisam de cuidados também. E esses cuidados são para prevenir algumas das doenças que mais afligem os rebanhos de caprinos e ovinos criados livremente pelo campo. Listei aqui algumas doenças principais que permeiam aí esses animais, e a primeira delas é a broncopneumonia. Em segundo lugar temos a brucelose ovina, a linfodenite caseosa, que é o mal do caroço. Temos aqui a artrite encebalite caprina. Também temos aqui a papilomatose, a febre afton, verminoses e a maede visna. São doenças que podem estar sendo remediadas, e sendo tratadas caso o animal venha a adquirir alguma delas. E também tratamentos preventivos também podem ajudar bastante na prevenção aí de doenças que podem estar custando a vida dos seus animais também. Uma outra dúvida que podemos encontrar aqui é sobre o lucro. A caprinocultura dá lucro? E eu digo que sim, dá muito lucro. Muitas pessoas conseguem viver dessa cultura e ainda colocarem um bom dinheirinho em seus bolsos. Acontece que o seu lucro com os animais vai depender claramente do seu objetivo ao criar eles. A raça, o manejo, o seu cuidado para com ele e a finalidade também. Isso é muito crucial. E trazendo alguns dados aqui desse ano sobre como está o preço em média do caprino e do ovino, podemos ver aqui, de acordo com o Embrapa, que na Bahia estava de R$ 22,50. Já no Mato Grosso, a R$ 10,00. Em São Paulo, a R$ 13,75. No Rio Grande do Sul, R$ 10,60. São dados coletados pelo Embrapa deste ano, em torno aí de setembro a outubro. E no primeiro trimestre do ano, aqui no Nordeste, estava custando o preço do caprino a R$ 9,70. Então, assim, é um lucro que conseguimos sim tirar um bom valor, dependendo claramente dos seus cuidados e sua finalidade para com esses animais. Uma outra dúvida que pode surgir é na hora de escolher a raça. Tudo isso vai depender da sua finalidade e do seu objetivo. Já com esse objetivo claramente definido em mente, você poderá escolher uma raça e vai trabalhar em cima do que você quer conseguir ali, para que então você venha ter um bom plantel. Um exemplo disso é se eu quero ter uma cabra para leite, como a cabra Sunny. Eu preciso ter uma instalação adequada para que ela venha produzir mais leite. Isso vai não só de instalação, mas também a nutrição dela e do manejo para com ela também, ou para corte e vice-versa.
Um exemplo de animais resistentes à nossa região aqui no Nordeste é o santanês, uma ovelha que foi desenvolvida aqui no Brasil, né? Uma ovelha nordestina que é deslanada, como também a raça Morada Nova, uma raça cearense, que são bem resistentes e adaptáveis ao nosso ambiente aqui também. Sobre caprinos, temos aqui um exemplo bem claro para corte, que é o boé, uma raça criada lá na África do Sul, e justamente pelo ambiente que ela foi criada, né, lá no meio das savanas, ela possui boa adaptabilidade também para a nossa região aqui quente, e ela conseguir peso em pouco tempo também. Temos a raça Mochotó, a Canidé, que são raças brasileiras, desenvolvidas aqui no Nordeste também, e dentre elas outras raças também, correto? Então você precisa claramente ter um objetivo definido em mente e trabalhar em cima disso para que você venha conseguir produzir bastante com seus animais. A classificação por categoria animal quanto à sua idade. Bom, isso pode variar bastante. Por exemplo, um cordeiro, ele é considerado cordeiro até os 6 meses de vida. Um exemplo disso, de cordeiros aqui, mais à frente, alguns cordeiros aqui do Instituto, da raça santinês, como vocês podem ver. E enquanto ao borrego ou borrega, nós podemos classificar elas a partir dos 6 meses até os 12 meses de vida. Quanto ao capão, é um termo que é usado para machos que são castrados. Já carneiro é considerado um macho que é inteiro, né? E ovelha, ela está acima de 18 meses, onde ela alcança aí a sua idade adulta. Quanto ao caprino, consideramos cabrito todo aquele animal que tem seus 7 meses de vida. Quanto ao bode, acima dos 7 meses, como também a cabra, acima dos 7 meses também. E essa é a classificação animal, tanto para caprino também. Uma outra coisa que é bom a gente ressaltar aqui é na hora de adquirir boas matrizes e bons reprodutores. No caso, essa escolha deve ser feita com muita cautela para que você venha conseguir ter uma maior produção aí. E um exemplo de reprodutor, temos aqui esse macho da raça Dorper e temos aqui esse bode da raça. E uma coisa que você deve observar bastante quando adquirir bons reprodutores é justamente os seus testículos, a sua líbido, a sua circunferência escrotal. O que são isso? São partes ali do sistema genital do carneiro. Isso deve ser bem observado, pois isso é bem determinante se o macho é bom ou não. E também o padrão racial para que venha atender às demandas que você quer ter aí no seu sítio. Pessoal, hoje estamos aqui com o Cauã, que ele trabalha aqui no setor de caprinos, e hoje ele vai responder uma pergunta muito importante sobre o manejo de pastagem de caprinos e ovinos. Nem falaram aí, eu estou aqui para falar um pouco sobre o manejo de pastagens na caprinocultura e na ovinocultura também. A primeira coisa que a gente tem que considerar é qual vai ser a pastagem em si, qual vai ser a gramínea que a gente vai plantar. Tem que escolher uma gramínea que é adaptada ao clima local. Também tem que ser um pasto de qualidade, e mais coisas a gente pode considerar. Outra coisa também é a capacidade de suporte do pasto. A gente não pode qualquer densidade de animal lá no pasto. Tem que ser uma densidade específica. Ela seja muito alta, vai haver uma degradação mais rápida da pastagem. Outra coisa importante também é a separação em piquetes. Os piquetes vão poder limitar o espaço onde os animais vão se deslocar. Vai servir de modo que haja mais controle em qual parte do pasto está sendo consumido. Vai evitar uma degradação do solo e do pasto. Outra coisa também que a gente pode se atentar a qualidade do solo em si. Por exemplo, se o pH estiver muito alto, deve ser feita uma correção. A adubação também pode ser feita, caso esteja disponível um sistema de irrigação. Várias coisas que podem ser feitas. Tá bom. Em boas matrizes, deve-se observar bastante a idade do animal. Em que sentido eu digo? Eu digo no sentido de que a fêmea deve ter uma idade compatível reprodutiva, ou seja, ela não deve ter mais de 3 anos e já ter parido, certo? Já quanto aos seus cachos, eles devem ter bons aprumos e devem ser sadios também. A sua genitália deve ser observada externamente e, se possível, observada internamente também por meio de um exame ginecológico. O seu úbre deve estar bem estruturado, não pode ter um úbre feio, né? Deve ter 2 tetas e não mais que isso, e não ser muito grande e nem grossa também, correto?
Já a habilidade materna da matriz deve ter boa habilidade, né? Ou seja, tem um potencial leiteiro para alimentar suas crias para que não venha a faltar o leite para elas também. E também a sua fertilidade, né? Uma coisa bem importante também, né? A matriz ela deve ter boa fertilidade e ser florífera. Então essas são algumas características que a gente deve observar na hora de adquirir boas matrizes para o nosso plantel. Uma boa pergunta também é quando se deve interferir no parto. O criador deve interferir no parto quando a ovelha apresentar sinais de exaustão e quando a cria apresentar sinais de sofrimento, como cara inchada, posição virada e etc. Outra pergunta também que é muito importante é como aumentar a taxa de reprodução do rebanho. Isso é possível melhorando o manejo da pastagem e melhorando também a qualidade da limpeza e higiene das instalações. A caprinovinocultura vem crescendo bastante no Brasil e aqui tem alguns dados que comprovam isso. O rebanho caprino cresceu 4% em 2020, atingindo 12,1 milhões de cabeças. O rebanho ovino cresceu 3,28% em 2020, passando de 19,7 milhões para 20,6 milhões de cabeças. A região Nordeste concentra a maior parte do rebanho de caprinos e ovinos do país. O estado de Pernambuco se destaca no crescimento do rebanho caprino. Os estados de Minas Gerais, Tocantins, Pernambuco e Santa Catarina apresentaram os maiores crescimentos do rebanho ovino entre 2019 e 2020. Não só isso, mas essa cultura ela possui um grande potencial econômico graças à sua produção de carne para ambas as partes do Brasil, mas em especial para o Nordeste. Também na produção de lã, na produção de couro e seus derivados, e também no leite e seus derivados também. Então é uma cultura que tem um grande valor econômico e tem um grande potencial em si. Esperamos que tenhamos trazido mais conhecimento para vocês. Espero que gostem. Deus os abençoe e ilumine os seus caminhos. Tudo de bom e